presença de Cristo, porque Cristo nos trouxe até aqui. Docard, você vem orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu nos dá de estarmos na Tua casa, Jesus. Tu nos deste saúde, Senhor, e essa oportunidade aqui, Jesus. Que o Seu nome seja glorificado e engrandecido aqui no nosso meio, Jesus. Senhor Jesus, recebe a nossa oferta, a nossa adoração, Jesus. Ó Senhor Deus, porque santo é o Teu nome, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, Senhor. Ó Senhor Deus, um Deus que nos sustenta, Jesus. Abençoe a cada um que entrar nesta noite aqui, Senhor Jesus. Fala com cada um, Jesus, que todos possam ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, e ser transformado pelo Teu poder, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Marcos 12. E o título é O Maior Mandamento. Amém. Diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se. Nos ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Então Jesus respondeu: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses, os primeiros mandamentos. Não existe outros maior do que esse: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E o segundo: ame teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor estava ali conversando a respeito da ressurreição, né? Numa roda de conversa, como Jesus gostava de fazer, numa roda de conversa com centenas de pessoas, né? Jesus gostava de roda de conversa, ele gostava de falar e gostava de ouvir. E nesse momento ele foi testado por um dos mestres da lei, os sabedores. Aí foi lá e perguntou para o Senhor qual que é o maior mandamento. Então era um teste, assim como nós passamos os testes todos os dias, somos testados todos os dias, todos os momentos, porque carregamos o nome de Cristo. E eles queriam que Jesus falasse, eu acho que a torcida, né? Era para que o Senhor falasse diferente do que estava lá no Velho Testamento. Em Deuteronômio 6, que é o que fala, que Moisés fala do grande mandamento, que diz assim: esta é a lei, isto é os decretos e as ordenanças que o Senhor teu Deus ordenou, que eu lhes ensinaste, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão vindo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor seu Deus e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor.
ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-os com persistências a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as um sinal nos braços e prenda na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha, amarra a palavra de Deus, amarra esta lei, a palavra de Deus na tua vida, no teu coração. Ensina para o teu filho, aonde você estiver, se você estiver deitado, quando você estiver sentado, quando você estiver levantando, quando estiver andando, na hora de dormir, na hora de acordar, ensine aos seus filhos. É isso que ele diz aqui. Não deixe a sua descendência esquecer desse mandamento. Então, Jesus ensinando lá, e aí foi lá testar Jesus, queria que Jesus dissesse, eles procuravam momentos para poder incriminar Jesus, né? Mas Jesus, ele não desviava nem 1 milímetro de dentro da palavra dele. O Pai decretou, ele decretou junto com o Pai, estava feito. E aí é para a nossa vida, que nós possamos ter esse intuito de amarrar em nós a palavra de Deus, de amar ao Senhor sobre todas as coisas que possam existir. Família, dinheiro, bens. Colocamos as nossas percepções, colocamos as nossas razões à frente, muitas vezes à frente de tudo, e esquecemos dos mandamentos que o Senhor nos ordena. E aí em Israel ainda existe judeus que ainda proclamem. Eu vejo lá na internet eles cantando Shema Israel, ó Israel, ouça, esse é o nosso Deus, o Deus único. Tem os que se desviaram, sim, tem os que por causa dos holocaustos se entristeceram, se esfriaram na fé, tem os ateus, tem os que negaram Jesus, mas também tem os que ainda proclamam o nome do Senhor, e 2 vezes ao dia eles cantam essa canção, Shema Israel, olha Israel, ouça Israel, o Senhor é o Deus único. Não vamos esquecer desse Deus. E eles ensinam aos filhos. Então é um mandamento de Deus para a nossa vida. Não esquecer do Senhor. Não esquecer dos mandamentos do Senhor. Amar a Ele sobre todas as coisas. Tudo que há. Não esquecer. Quando nós enricarmos, não esquecer que existe um Deus. Quando estivermos na pobreza, não nos lastimar a ponto de falar mal de Deus. Nos momentos difíceis, amar a Deus. Nos momentos de alegria, amar a Deus. E ensinar aos nossos filhos, né? Que a gente fala que nós ensinamos os nossos filhos ter caráter de Cristo, andar como Cristo andou. Amém? E que nós possamos ter essa mente de todos os momentos da nossa vida, ao acordar, ao levantar, ao andar, no trabalho, não esquecer que nós somos filhos de Deus e proclamar esse Deus na nossa vida. Às vezes você nem precisa falar. Nós não precisamos ficar falando que somos filhos de Deus. O nosso testemunho, a honra que nós damos ao Senhor no nosso viver, ela glorifica o nome do Senhor. Amém? Eu quero pedir oração pelas programações agora, de fim de ano que vamos ter, vamos cantar o nascimento de Cristo. Nosso Natal é o nascimento de Cristo. Não é o Natal lá fora, onde muitos presentes as pessoas gastam, tudo que ganha agora no mês de dezembro, gasta tudo com presentes, com festa, com comida, e a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas nós temos a nossa festa, que é proclamar o nome de Cristo. Lógico, nós queremos estar com a nossa família, queremos ter uma recepção com as nossas famílias, estar em comunhão com as nossas famílias, queremos estar. Mas primeiramente é proclamar o nome de Cristo, o nascimento de Cristo, que Ele veio, o porquê que Ele veio ao mundo, por que Ele veio a essa terra. Ele veio por nós. E é isso que a gente tem que proclamar. E as crianças vão contar a história cantando. Então eu convido toda a igreja a participar e orar. E semana que vem nós temos, eu estou antecedendo um pouquinho porque eu preciso lembrar dos avisos, porque eu preciso lembrar de umas coisas. Semana que vem, como tem ceia, é a última do ano, né, Edgar? Tem a ceia e tem famílias que precisam de cesta básica, nós não temos muita coisa aqui. Precisamos de arroz, precisamos de óleo, açúcar, café.
quem puder trazer alguma coisa de casa, macarrão, molho, tragam para a gente completar a cesta, que precisamos entregar 2 cestas até semana que vem, tá bom? E continuar orando por essas famílias que estão precisando. Eu quero pedir que orem mesmo, irmãos, pela necessidade do outro, porque assim como estão precisando hoje estão precisando, amanhã elas podem estar ajudando a igreja a outras pessoas que precisam. Essa é a meta, esse é o foco. Nós podemos ajudar, não podemos? Eu posso trazer um pacote de arroz, eu posso trazer um açúcar, não vai me fazer falta, mas para aquela pessoa que está precisando, é de grande valor, é de necessidade, mas uma hora ela vai poder também ajudar. Não que a gente esteja cobrando, mas é uma lei, né? Deus dá para que nós possamos abençoar também. Amém? Então vamos orar. Eu gostaria que 3 pessoas orassem agora por todo o propósito que nós temos, pelas famílias, pelos propósitos da igreja, pela liderança da igreja, que o Senhor esteja nos abençoando, nos orientando e nos dirigindo. Amém? Amém. Abriram em Tiago capítulo 5, o verso 7. O título aí diz exortação à paciência. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está à portas. Irmãos, tome como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, te peço que fale ao nosso coração, Senhor, tudo que nós estamos em mente, tudo que nós temos no nosso coração, revela para nós, Senhor, o que nós devemos fazer e o que nós devemos seguir, Jesus. Senhor, revela os teus caminhos para nós, ó Deus, para que nos fiquemos alertas, Senhor, dos erros que cometemos e dos deslizes que saímos dos seus caminhos, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo com a tua palavra neste momento, no nome de Jesus. Amém? Olha só, Tiago, ele vai fazer uma exortação para que o povo tenha paciência, e ele vai falar até quando essa paciência que nós devemos ter, até quando eu devo passar por isso, até quando eu continuo assim, até quando eu sofro. E ele vai falar até a vinda do Senhor. E ele vai dar um exemplo, ele vai falar, olha, preste atenção no lavrador, a paciência dele de tratar da terra, esperar a terra produzir, até aquela planta dar o fruto e ele poder se alegrar e ter aquela fruta, ou o fruto, ou a plantação. E a vida do lavrador, ela não é fácil. Muitos do Nordeste, de Minas Gerais, do Sudeste, correram para São Paulo, que a vida da terra, o trabalho na terra é duro. A seca acaba com a terra e ele tem que esperar, ficar orando, pedindo que venha a chuva e passe aquele tempo de seca, aquele tempo de deserto, e começa a vir, vem o inverno, vem a primavera, até que tudo produza. É demorado, irmãos. E o
E a pessoa que cuida da terra, ele tem que ter paciência até sair o fruto e ele se alegrar. E Tiago está mostrando esse exemplo para nós. Ele mostra esse exemplo, como que nós devemos ter paciência. Muitas pessoas não têm paciência e acabam saindo da sua cidade, saindo da sua região, procurando perspectivas melhores. Elas acabam largando aquilo, vê que não está dando. É um tempo de seca, está faltando, estou desempregado. Eu vejo pessoas que estão desempregadas e acabam mudando de profissão, tentando uma transição de carreira, e essa transição quase nunca dá certo. Essa transição de carreira, porque a pessoa fica desesperada, ela não tem paciência de esperar e de aguardar até que passe o inverno, passe a seca e comece a produzir novamente. Tudo tem um tempo. Deus deu um tempo e Ele determinou esse tempo para todos. Ele não criou o mundo em um dia só. Ele cria em 7 dias, mas Deus não poderia criar para mostrar para o homem que tudo tem um tempo, e nós temos que ter paciência até as coisas acontecerem, até as coisas melhorarem, até as coisas produzirem. Tudo tem o seu tempo. Tem tempos de estudar, tem tempo. Depois você tem que ter a paciência na faculdade, esperar 3, 4 anos. Depois da faculdade ainda tem que adquirir experiência, que as empresas vão exigir faculdade e experiência para você exercer uma profissão. E nisso, irmãos, vai 5, 6, 7 anos ou até mais. E você tem que ter esta paciência para esperar isso acontecer. E ele está dizendo aqui, Tiago: olha, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. E quantas coisas nós somos impacientes, quantas coisas nós atropelamos, mudamos, porque aquilo não deu certo, eu vou para outro, aquilo não deu certo, eu vou para outro. Mesmo a pessoa tendo muitos anos de experiência naquela área, ele não aguardou aquela mudança, ele não aguardou aquele deserto, ele não esperou no Senhor, e isso trouxe prejuízo para a pessoa. Muitas vezes irmãos, fui uma pessoa de muita paciência, mas hoje, infelizmente, eu não estou com muita paciência, né? Isso, eu confesso o meu pecado para vocês, não estou com tanta paciência assim, e isso vem muitas vezes de muito trabalho, de muitas obrigações, muitas obrigações que você vai tendo, você vai adquirindo, e isso vai te trazendo muita carga, e aí você começa a ficar impaciente. Uma coisa que é ver a pessoa impaciente, uma pessoa quando ela começa a fazer algo e aquilo não dá certo para ela começa a ficar impaciente, começa a dar pancada, aí começa a pancada, igual o mecânico, está lá tentando tirar um parafuso, e o parafuso emperra, e ele tenta com toda a força dele. O que acontece? Muitas vezes ele pega o martelo e dá uma martelada, e acabou-se o parafuso, e acabou tudo. É a falta de paciência. Muitas vezes é jogar um produto ali, esperar um tempo amolecer e depois você ir tentar de novo. É a paciência. Nós muitas vezes perdemos a paciência quando você busca realizar projetos, atingir metas, você traçar metas para a sua vida e projetos,
e você vê que aquilo não está dando resultado, e aquilo começa a te deixar nervoso, porque você não atingiu o resultado desejado, seja na sua empresa, no trabalho, em casa, o que você estiver fazendo, não consegue atingir o resultado, e você começa a ficar nervoso, você não consegue mais esperar, se irrita fácil, começa a pensar negativamente tudo pensa negativo, tudo vai dar errado, eu já tentei, não consegui, vai dar errado, o outro está tentando, eu já fiz isso aí e vai dar errado, pensa negativo sobre circunstâncias, sobre locais, tudo que vai fazer, pensa negativamente, porque está cansado, não aguenta mais, muitas vezes não aguenta mais esperar. É vital, irmãos, nós reconhecermos que Deus nos chama a paciência. Deus te chama a paciência, e isso é um aspecto fundamental na vida do cristão. Deus te chama a paciência, Ele vai te abençoar, Ele te abençoa, mas algumas coisas têm um tempo que Ele mesmo determinou, e que Ele determinou para todos os homens da terra: tempo de colheita, tempo de plantar, tempo de seca, tempo de chorar, tempo de se alegrar, como Salomão vai dizer. Então Ele mesmo determina todo esse tempo, e algumas vezes Ele nos trata na espera, Ele quer tratar de você na espera. E muitas vezes eu atrapalho o tratar do Senhor na pessoa, ou em mim mesmo, eu atrapalho o trabalho do Senhor quando eu não espero, quando eu atropelo. Você quer ver uma coisa, irmãos? Muitas vezes eu não tenho dinheiro para comprar uma determinada coisa, e o que você faz? O que vocês fazem? Passa o cartão, fazem crediário, atropelam, não tem tempo de esperar, não tem tempo de guardar um dinheiro. Eu vou fazer um plano, vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa, comprar uma moto, eu vou fazer um plano, o ano que vem eu compro. Quem faz isso? Vou guardar dinheiro para o ano que vem. Não, fazer minhas contas aqui, vou lá, faço um crediário em 50, 60 vezes. Eu não tenho tempo de esperar o tempo, então eu atropelo o tempo que Deus me deu, o plano que Deus me deu. O futuro eu não sei, o futuro não se sabe. Olha só, quando o Tiago está falando isso, se você volta um pouquinho, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, escutem vocês agora, eles dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, no verso 4, o capítulo 4, verso 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócio, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, né? E ele vai falar que a nossa vida passa rápido, passa como sopro, passa como uma neblina, rapidinho. E como que nós fazemos esses planos? Ele vai falar assim, olha, vocês deveriam dizer, se Deus permitir, eu farei. Se Deus permitir, amanhã eu irei. Se Deus permitir esses negócios, eu farei, né? Então, irmãos, nós somos chamados para a paciência. A impaciência numa igreja constantemente levará essa igreja a atrapalhar o que Deus está fazendo na vida daqueles que foram chamados, em vez de torná-los parte disso. Ou seja, ao invés de nós abraçarmos o irmão e chamarmos, falar, você faz parte disso, Deus está trabalhando com você, vamos orar, vamos estar juntos. Não, nós queremos resolver tudo. Resolver atrapalha até o trabalhar de Deus na vida do homem.
Para alcançar nossos objetivos, muitas coisas sobre as quais não temos controles, elas precisam se encaixar ainda. Ou seja, nós temos objetivos, mas algumas coisas ainda na sua vida precisam se encaixar para você executar aquilo bem feito. Deus, Ele vai te preparar. Olha, Ele tem bênçãos, você pode ser um gerente, você pode ser um diretor de empresa, você pode ser um presidente, mas, irmãos, você precisa estar preparado para executar essa profissão. Muitas vezes entra pessoa sem preparo nenhum, essa pessoa vai sofrer muito e vai ser muito humilhada, e muitas vezes ela não tem sucesso, porque entrou em algo despreparado. Deus, Ele nos prepara para o seu reino também, e está nos preparando para o seu reino. Para nós entrarmos no seu reino, temos que estar preparados, e muitas vezes Ele vai nos moldando, vai tratando conosco, e algumas coisas que nós somos tratados, infelizmente, que nós somos cabeça dura, queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito, e somos tratados com dureza, com falta de alguma coisa, com falta de algum recurso. E é ali que Deus nos trata, e que nós conseguimos refletir. Olha, Salomão vai fala assim: olha, é melhor que o homem esteja num velório do que numa festa. E ele vai falar, porque no velório o homem vai refletir sobre a vida, ele vai refletir sobre tudo aquilo que passou a vida dele. Enquanto está em festa, não tem problema, parece que o mundo não vai acabar, não tem problema nenhum. Mas enquanto tem umas dores, aí você vai refletir sobre a vida. Poxa vida, olha, eu fiz um erro lá no passado, eu cometi um erro aqui. Você começa a refletir. Somos chamados a esperar, porque a espera é um dos instrumentos mais comuns usados por Deus no amadurecimento da sua graça. Ele vai fazer você esperar. Algumas coisas Ele faz você esperar, porque aquilo vai amadurecer você, e vai amadurecer a graça dele na tua vida. A impaciência nos tenta a buscar controlar as coisas que nós não temos poder para controlar, criar mudanças que não podem criar, e mover o que não tem capacidade de mover. Tem coisas que não estão no seu controle, de você mover, de você controlar, de você fazer, não está no seu controle. Se não está, tem um ditado no mundo aí, se não há remédio, remediado está. O mundo fala isso, fala assim: se não tem solução, então a solução está aí, então você não tem o que fazer. Mas nós, como crente, se não tem solução, nós entregamos nas mãos do Senhor, nós confiamos no Senhor e deixamos. Para de se preocupar com isso que você não tem controle. Algumas vezes, muitas vezes, o pastor é cobrado de determinadas pessoas, mas o pastor, ele não tem controle sobre cada pessoa. Ele vai, conversa, orienta. Mas já conversou? Já conversei, já orientei. Mas agora é com o Senhor que vai tratar com a pessoa. Aí eu tenho que tirar o meu time de campo. Fala: Senhor, é contigo. Entendeu? Porque foge ao controle. As pessoas fogem ao nosso controle, os filhos fogem ao nosso controle. Não é o que a gente gostaria que fosse, que nós queríamos. Talvez sejam até melhores do que nós, mas o que nós imaginamos, o nosso controle, não temos. E quando você começa a ultrapassar esse controle, ultrapassou a paciência, ultrapassou o tempo de esperar, e agora você quer tomar a força, quer fazer a força aquilo que não era mais para você fazer. Nós
tem pessoas que valorizam muito o planejamento, agenda, alvo, os objetivos. A igreja agora vai passar por esse momento, traçar objetivos, planos, fazer planejamento, mas isso não é essencial, isso não é o principal para a igreja. O principal é saber e ter consciência que o Senhor dá, o Senhor toma, igual Jó falou. O Senhor deu de uma forma e nós vamos seguir conforme o Senhor nos dá condições. O planejamento que eu digo, imagina, planejamento, muitas pessoas, empresas fazem o planejamento, e as empresas elas vão fazer o planejamento e seguir à risca, e quem fugir a esse planejamento acaba sendo demitido. Quem foge a esse planejamento, e o planejamento muitas vezes não dá certo, a maioria, como o provérbio vai dizer, que o homem faz muitos planos, mas a resposta vem do Senhor. Então eu tenho que saber que sempre a resposta vem do Senhor, mesmo que os meus planejamentos, mesmo que as minhas metas e os meus objetivos não foram atingidos, mas o Senhor quis desta forma, e quis me tratar dessa forma, e quer tratar você desta forma. Então o que eu tenho que fazer? Aguardar no Senhor e descansar no Senhor, saber que tudo é dele. A gente tem que ver, quando o Evangelho é nutrido nos corações das pessoas, elas descansam com segurança na soberania de Deus. Ou seja, nós temos que nutrir, falar do Evangelho para cada um dos nossos irmãos, esperar que eles aguardem, e esse aguardar, a terra está sendo tratada, e ela vai ser nutrida, e vai produzir a terra. Muitas vezes não, nós queremos dar o boom logo, falar, não irmão, vamos sair das coisas, vamos orar, vamos expulsar, e que Deus vai fazer agora, em nome de Jesus. Eu posso falar que não, que Deus tem o tempo dele para trabalhar com você, e Deus te conhece, o seu coração, e ele está, talvez nessa situação, ele está querendo falar algo com você, ele está querendo moldar, transformar você, mudar a sua vida, e ele quer por uma vida melhor. Hoje, um dos problemas da população é esse, a impaciência, o estresse. Eu fico vendo isso, as pessoas na rua, no metrô, no ônibus, aquela correria, não, tem que deixar o lado esquerdo da escada rolante, que é para o pessoal passar, o pessoal que tem pressa. Mas eu falei, mas a escada rolante foi criada para quê? Não é para eu ficar parado ali, para eu não andar na escada fixa, mas eu tenho que deixar, porque tem os apressados, os impacientes, os atrasados. E todos são impacientes, todos nós somos impacientes. A algum momento da sua vida você é impaciente, ou quase todos os dias da sua vida você é impaciente, irmãos. E Deus nos chama para nós controlarmos essa paciência, para que essa paciência nós lançarmos sobre Deus e descansarmos nos braços dele. Tem pessoas que se estressam com pouco, qualquer atitude ou comportamento de outra pessoa, ela se estressa, e ela sobe quando que ela percebe que ela está impaciente, quando alguém fala para ela. A minha esposa fala direto para mim, por que você está falando desse jeito? Aí você toma aquele toma, por que você está falando desse jeito comigo? Eita, pisei na bola, né? Aí você percebe a sua impaciência, só que depois que você fez. Depois que você fez, você já cometeu um erro grave, porque chateou pessoas que estão vendo a impaciência, porque a pessoa impaciente começa a ser grossa, ranzinza, começa a ficar nervosa, começa a perder amizades, porque as pessoas começam a se afastar de pessoas impacientes.
Você já andou com pessoa impaciente na rua? Que gosta, né? Tem pessoa que gosta de andar na rua lá. A Lu anda direto com uma pessoa impaciente, né? Fala, mas eu sou bastante paciente. Não sou tanto quanto você queria, mas sou bastante. Vai na loja lá, fica o dia inteiro lá na loja. Fala, mas isso aqui, você já não decidiu, leva isso daqui, leva logo isso aqui. Chega em casa, nem serve o negócio, porque eu fui impaciente. O ditado diz que impaciente come cru, né? O apressado, o impaciente, ele não deixa não espera nem cozinhar. Já foi numa festa que está atrasado o churrasco lá, está todo mundo impaciente, e o churrasqueiro lá está cortando, ele nem cortou, o cara já está pegando, já quase corta a mão dele lá, que ele pega, a carne sai crua, sangrando. É o desespero. A pessoa não tem paciência de esperar, saborear aquilo que vem depois e que vem melhor, acaba atrapalhando. Estar impaciente ou estressado é basicamente um acúmulo de situações na vida do indivíduo e que faz ele se sentir incapaz, que faz ele se sentir incompetente, que faz ele se sentir fracassado. A impaciência, porque ele viu que toda a plantação dele está uma seca danada, não está nada produzindo, ele se sente o pior das pessoas. A pessoa desempregada, ela se sente a pior das pessoas. Um pai ou uma mãe que vê um filho que não está no caminho correto, se sente o pior das pessoas, o pior dos pais, e fica pensando no que falhou. Mas é um tempo de espera, que Deus fala para aguardar. Esse é o tempo de espera. Para aquele que percebe que está sendo impaciente, que vem sendo uma pessoa intolerante aos outros, que vem respondendo inúmeras atitudes de outras pessoas, mesmo sem argumentos ou situações específicas, é importante a pessoa, ela já sabe disso, agora fazer um tratamento com Jesus Cristo, agora entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Porque depois da impaciência, você já estressou, já brigou, já perdeu amizades, já o negócio, igual dizem, a maionese já desandou, né? E aí já foi embora muita coisa. Talvez pela impaciência você perca muita coisa. Pessoas que são impacientes, que não conseguem fazer uma viagem, chegar ao local para curtir o local. Eu nunca fui por lá porque é muito longe, tal. Eu não faço isso porque é impaciente. Pessoas que não conseguem ficar dentro de um ônibus 11 horas, 10 horas dentro de um ônibus. Então, ela não tem paciência, ela nunca vai desfrutar daquilo que está lá na frente. A impaciência é uma atitude nervosa ou acelerada de uma pessoa incapaz de esperar que algo aconteça e que não lhe dá tempo suficiente para desenvolver naturalmente na vida da pessoa. Ela é impaciente, não deu tempo. Ela começa um trabalho, ela começa um curso e começa a fazer o curso. E faz o curso, tal. No meio do curso ela para. Não quer mais, vou fazer outra coisa, isso aqui não é para mim, e ela não tem paciência, e daqui a pouco está em outro, e isso está produzindo na pessoa um fracasso. A pessoa precisa parar e ter paciência para adquirir o fruto lá na frente. O fruto ele não vem rápido. Pessoas que armam negócio, fazem negócio e dentro de um ano esperam que a coisa vai explodir, vai funcionar, e não funciona, irmãos. Os especialistas dizem que um negócio precisa pelo menos ter uns 2 anos. A maioria das empresas fecham com 2 anos. Então tem um tempo de maturação. A impaciente, quando eu compro umas frutas verdes, eu não gosto de comprar fruta verde em casa. Põe na fruteira lá a fruta verde, eu fico olhando todo dia para ela e vou partir, ela está verde, aí tem que jogar fora. Eu não tenho tempo de amadurecer a fruta, experimentar, saborear a fruta porque ela está verde.
tem o seu tempo, e eu tenho que reconhecer que tudo tem o seu tempo. Um pai que apressa seus filhos pela manhã para que eles terminem o café rapidamente, ou acorda os filhos para se levantarem rápido. O velho tem essa mania, né, de acordar cedo, né? Levantar cedo. Aí você vê meus avós, eu acordava com o som do rádio ligado lá, né? É o Zé Bétio, lembra dele? Acordava lá com o som ligado, acordava todos os filhos lá. Então ele tem a mania, mas ele respeitava todo mundo lá, o horário de todo mundo, né? Agora tem pai que não, ele não respeita o filho, já põe, vão levantar, acordou, pessoal, não tem paciência de esperar a família acordar, ele quer que todo mundo acorde junto, levante junto com ele. Você quer uma impaciência? A pessoa faz um concurso público, ela fica impaciente, ela fica toda vez atualizando o site lá para ver até a hora que sai a nota. Fica impaciente. Pessoas impacientes no trânsito. Chegou um trânsito, pegou um pouquinho de trânsito, já começa a ficar louco, ficar nervoso. Não. Impaciente. Ixi, e trabalhador? O cara chega no trabalho, já está esperando a hora do almoço e fica desesperado para chegar a hora do almoço, ou chegar ao final do dia do trabalho, doido para ir embora logo. E é uma impaciência, rapaz. E muitas vezes, irmãos, de tantos dias com impaciência, passando impaciente, isso nunca termina bem. A impaciência, ela nunca vai terminar bem, porque você não tem paciência, acaba atropelando. Eu vou embora, não, eu vou embora, vou largar, vou embora mais cedo, né? Ontem teve o treino das criançadas lá, fui treinar e uma das mães mandou mensagem para mim: meu filho quebrou o braço, ele não vai no jogo lá. Eu falei: tudo bem, espero que ele melhore, tal, mas fala para ele ir, ele não precisa jogar. Aí eu fiquei pensando, ele vai, mas ele não vai conseguir ficar só assistindo. Fala para ele assistir. Aí ele foi, assistiu de boa lá, ficou de boa assistindo. Daqui a pouco eu vejo ele com a bola lá, para lá, para cá, para lá. Eu falei: rapaz, para com isso aí, espera aí, senta aí, tenha calma, paciência aí, espera ser curado aí. Esse braço seu, você é moleque, você é novo, você recupera rápido. 30 a 40 dias, é um tempo, irmãos, que os médicos dão, 30, 45 dias para recuperar o osso, é o tempo. Só que a impaciência, poderia acontecer algo pior, quebrar um outro braço, ou o próprio braço cair, se machucar de novo o braço, e o tempo de recuperação demorar mais ainda. A impaciência, ela pode gerar um problema maior para a vida. E aí acontece que, ao invés de você caminhar e esperar o tempo passar, você está recomeçando sempre sua vida de novo, tentando recomeçar. Aí a coisa não funciona. Nós precisamos, em Deus, aguardar no Senhor, e nós não aguardamos muitas vezes as promessas de Deus. Nós queremos para agora. E muitas orações: eu quero já, Senhor, eu quero que faça agora, Senhor, e esta semana eu quero. E é o tempo do Senhor. Eu tenho que ter o que o Senhor pede de mim para esperar, aguardar, esperar no Senhor. O salmista, ele vai dizer, né? Esperei. Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Ou seja, ele está dizendo que esperou no Senhor, e ele fala que esperou com paciência, com perseverança. Quando você espera com paciência, você sabe, você confia no Senhor, você entregou nas mãos dele, e você sabe que vem as bênçãos dele, com certeza
promessa vem, se não vem essa semana, vem a outra, vem no outro ano, e o Senhor, Ele vai me abençoar. O braço dele, Ele diz que não está encolhido para que não possa te abençoar, mas precisa ter um tratamento aí na sua vida. Jesus falou em Mateus 24:13, Ele vai falar: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, não é aquele que parar pelo caminho, aquele que desistir. Esses não vão usufruir do reino do Senhor. Eles desistiram, eles pararam, eles viram que não deram certo para eles. Eles pararam na plantação quando a plantação estava em seca, não vão colher. Jesus vai dizer de novo em Apocalipse 2:10, vai dizer: se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você ser fiel até a sua morte, não desistir, não parar pelo caminho. Apocalipse 3:21, ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu o venci e me sentei com meu Pai no trono. Ao vencedor, irmãos. O vencedor é aquele que perseverar, que continuar no caminho do Senhor, em face das dificuldades, dos problemas. Eu aguardei, eu esperei no Senhor. Eu sei que Ele é o meu Redentor, eu sei que Ele é o meu Salvador. Eu vou continuar, apesar da situação. Eu não estou vendo, mas eu creio no Senhor, que Ele há de me abençoar, como Abraão falou. Deus proverá. Não estou vendo nada aqui, a situação, eu estou caminhando, levando o filho dele para a morte, mas Deus proverá, Deus vai ainda me abençoar. Aguarde, Deus vai abençoar, até o último minuto Ele vai abençoar. E com essa certeza e com essa convicção é que Tiago aqui está dizendo: olha só, veja o exemplo dos profetas, como eles alcançaram o fruto, como eles alcançaram a promessa, esperando no Senhor. E ele vai citar o exemplo de Jó. Fala: olha, veja o exemplo de Jó, como ele foi abençoado, como ele conquistou riquezas de novo, como ele conquistou uma nova família. Deus deu uma nova família para ele, melhor do que a primeira. Se a primeira era boa, se a primeira era excelente, como o livro fala, Deus deu melhor ainda. Então ele pôde usufruir mais através da sua paciência e da sua espera. Agora eu tenho que entregar nas mãos do Senhor, toda vez orar ao Senhor, entregar para Ele: Senhor, eu quero tanto isso, Senhor, eu estou com tanta dificuldade com isso, eu estou passando tanto problema com isso, Senhor. Ó Senhor Deus, eu aguardo em Ti, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Resolve isso para mim, Senhor. Eu não consigo resolver, tiro das minhas mãos, que eu não tenho mais poder para resolver. E se eu não tenho mais força para resolver, eu vou fazer outra coisa e deixo isso aqui aguardando. E não esqueço disso. Isso é entregar nas mãos do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Espera-te no Senhor, anima-te o teu coração e fortalece o teu coração. Exatamente. Amém. Ele é um chave para mim, porque Isso. quando eu vim para a igreja, eu falei: hoje a gente passou por muitas necessidades, lutas, Sim. pobreza. Vencemos todas através da paciência. Eu estava muito aflita, muito agitada, ansiosa, e Deus devolveu. Isso. Espera, Amém, mãe. Tá bom. eu fiquei esperando, Deus é bom. Hoje na minha casa eu tenho um testemunho muito bom, porque ele fala lá na minha casa, tem muito que eu aproveitei da minha casa, coisa boa, assim, Isso. de fatura, né? Deus tem que dar fatura. Exatamente. Tem que ter paciência quando as coisas estão ruins, que uma hora Deus vai abençoar, como Deus abençoa a todos nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus,
por tudo que tem nos dado. Perdoa, Senhor, a nossa impaciência, que muitas vezes traz prejuízo para nós mesmos, Jesus. Ó Senhor Deus, perdoa a nossa impaciência, que nós duvidamos do Teu poder, Jesus, de Tu nos dar, ó Deus. Senhor, perdoa, Senhor, quando nós atropelamos o tempo, quando nós atropelamos a Tua vontade, Jesus. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Senhor Jesus, produza em nós força, Senhor, para que nós possamos, Senhor, ter paciência, Jesus, nesta situação, para nós aguardarmos, Jesus. Sustenta, Jesus, a nossa vida no deserto, Jesus. Sustenta a nossa vida no inverno, Jesus. Quando tudo vai mal, sustenta nas Tuas mãos, Jesus, até nós aguardarmos a promessa garantida na nossa vida, Jesus. Abençoa cada um, Senhor. Dê paciência, Senhor Jesus, a cada um, Senhor. Dê controle emocional para cada um de nós, Senhor Jesus. Que nós possamos ter esse controle, Jesus, para não piorar a situação ainda mais, Senhor Jesus. Jesus, abençoa e tem misericórdia dos Teus filhos, Jesus. Senhor Jesus, algumas situações perduram por muitos anos, ó Deus, e algumas vezes não vemos, Senhor, uma luz lá no final do túnel, Senhor, mas nós confiamos em Ti, Jesus, que muda qualquer situação, a qualquer momento e a qualquer hora, Senhor. Por isso nós entregamos toda a nossa vida, toda essa situação que cada um está pensando agora, Senhor. Entrega esta situação nas Tuas mãos, Senhor, para que Tu resolva, porque só Tu és poderoso. Tudo é Teu, Senhor. Tudo, o mundo inteiro é Seu, Jesus. Então, Senhor, Tu és o Criador de tudo, e Tu sabes o que é melhor para nós, e o nosso futuro está garantido nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Venham todos para a ceia do Senhor, chame os seus irmãos para vir. É a última do ano, irmãos, né? É uma ceia antes do Natal, do Ano Novo. Aí você vai passar a ceia, o Natal, o Ano Novo, com seus familiares, seus amigos, mas com a certeza que você está certinho com Deus, não deixou falha nenhuma lá, está sendo abençoado por Deus, porque você cumpriu uma ordem do Senhor Jesus, que é se reunir e tomar a ceia, né? Estar em comunhão com seus irmãos. Então vamos fazer uma ceia gostosa semana que vem. Amém, irmãos? Vamos cantar? Ou canta depois que eu oro? Eu preciso chamar a irmã, que a irmã estava de manhã, né? Aí fiquei sabendo que a irmã já completou mais um aninho, mais uma bênção, né? Então a irmã não pode escapar, né? De vir aqui, né? Festejar com a gente. Uma lembrancinha para você guardar. Tá bom? Aí o pastor orar agora? Sim. Bom, Senhor Deus e Pai, Te agradeço pela vida da Nádia aqui, Jesus. Ó Senhor Jesus, eu peço as Tuas bênçãos sobre a vida dela, Senhor, sobre o pensamento dela, no coração dela, os desejos do coração dela. Só Tu sabes e Tu conheces, Senhor, os anseios da vida dela, Jesus. Ó Senhor Deus, abençoe o casamento, o marido, os seus filhos, Jesus. Senhor, muda a história dela, Deus. Faça uma transformação tal, Jesus, que ela possa ficar de boca aberta com o que Tu vais fazer, Senhor. Abençoe a vida dela e que ela cuide, Senhor, do seu filho, daquilo que Tu deste de presente para ela, Senhor, que cresça nos Teus caminhos. Abençoa, Senhor, todo o sentimento, todas as ideias e todos os pensamentos dela, no nome de Jesus. Amém?